PSD tomou a decisão. Caiado será o próximo candidato à presidência da República e Eduardo Leite é deixado de lado pelo partido. Chupa, Leitico! História tarda, mas ela nunca falha. Eu pensei na minha vida, eu vou olhar nos fundos dos olhos daquele safado, cara. Obrigado, Gilberto Kassab, cara. Eu nunca agradeci tanto um homem com formato de coxinha. Vê se não parece uma coxinha. Toma dele! Coxinha, meu. Toma do Kassab, meu. Que homem maravilhoso, meu. Antes de começar o vídeo, claro, te lembra. Curte, comenta e compartilha o teu favorito. Claro, pra gente não perder a monetização. Sobre uma graninha pro nego, tá aqui, ó. Apoie o canal via Pix, dívidahistórica@gmail.com, dívidahistórica@gmail.com. Faz um Pix, hoje eu mereço, cara. Faz um Pix pro velho. Hoje é dia de festa, vamos comemorar junto. Financia meu próximo espumante. 20, 50, 100, 200, 500 reais. Faz um Pix pro velho, o velho vai ficar feliz, vai continuar aqui no YouTube contando pra vocês todos os bastidores da política. E aqui, ó, Salton, patrocina o velho, ó. Patrocina o velho. O PSD fez a escolha, né? Vou até colocar o título aqui na tela, que eu tenho um título que é muito gostoso, cara. Caiado tira leite do Planalto e será candidato do PSD nas eleições de outubro. A posição do Leite no PSD foi muito triste. Foi uma posição de subserviência. E como ele estava na postura de governador do estado, ele se esqueceu disso, mas o fato é, o Leite ainda era governador do Rio Grande do Sul. Ele não se lembra disso desde 2022, pelas minhas contas, mas fato é, ele ainda era governador do Rio Grande do Sul e foi colocado numa postura constrangedora, eu vou te falar. O Eduardo Leite vai para o PSD, depois de fazer diversas juras de amor ao PSDB, mas já vou entrar nesse ponto, tá? Que é importantíssimo, que nós comentemos aqui. Vai para o PSD, migra, algo que ele já namorava desde 2022. É a decisão que ele toma. Vou ser pré-candidato aqui, sendo que já tinha uma fila. Qual era a fila? Opção número 1 de Gilberto, quem sabe? Kassab. Qual era? O homem em formato de coxinha. Ele queria que o candidato fosse Tarcísio Gomes de Freitas. E à época, a candidatura de Tarcísio já era dada como certa, ninguém questionava, já estavam falando de vice, eu tenho um amigo meu, Renato Batista, que é um grande analista político, só que a gente divergiu muito nesse ponto e a gente ainda não retomou a amizade desde lá. Que eu dizia, Tarcísio Gomes de Freitas não será candidato à presidência, ele dizia que seria, a família Bolsonaro não vai entregar o capital político, nunca fez isso na história. E eu tava certo no final, botaram o filho dele. Mas enfim, o candidato de Kassab, que é um dos maiores articuladores do Brasil, líder do centrão político, era Tarcísio Gomes de Freitas. Quando a candidatura de Tarcísio começou a miar, o que ele fez? Bom, vão lançar o maior governador do PSD, muito bem avaliado, num estado que dispensa apresentações. Ratinho Júnior virou pré-candidato. Então nós tínhamos na fila Tarcísio, ainda uma esperança de Tarcísio retomar. Caso não retomasse, tínhamos uma esperança de Ratinho Júnior e o Leite chega nesse contexto, para ser o terceiro. O terceiro, cara. O que acontece? Do nada, como não teve espaço no União Brasil, na União Progressista, né, na suposta federação, o Caiado, que é um governador muito bem avaliado por índices importantes da segurança pública, no estado de Goiás, migra para o PSD. E com isso começa um burburinho. Pô, se já tem 2 presidenciáveis, para que mais um? O cenário foi dado como o seguinte: o Leite pulou para a 4ª posição. Então deixou Tarcísio, Ratinho, Caiado e Eduardo Leite. Então é como se fosse um dado. Isso aqui não tem juízo de valor, tá? Eu estou analisando exclusivamente as avaliações dos governadores em seus respectivos estados. Então, Caiado era muito bem avaliado, Leite relativamente bem avaliado e o Ratinho Júnior muito bem avaliado. Então tinha um elenco de estrelas, né? Numa janela de transferência, se fosse futebol, ia ser uma das maiores janelas de transferências dos partidos brasileiros, que colocou 3 estrelas juntas. É óbvio que ia dar problema, é óbvio que ia dar merda. Tava escrito, tava explícito, vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. É muito cacique para pouco índio. Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho Júnior, Caiado e Eduardo Leite. E agora, nos últimos dias, tiveram até algumas... Depois que Ratinho Júnior desistiu, Tarcísio caiu fora, né, por uma decisão da família Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Tarcísio não tem personalidade política nenhuma. Uns chamam
de gratidão ao ex-presidente Bolsonaro. Eu chamo de falta de postura, de falta de personalidade, de falta de pau na mesa. Se o teu país precisa de ti e ver o Lula decolando com altos índices de popularidade, não, mil desculpas, presidente, mas nós precisamos impedir um mal maior. Um arranjo político que aconteceu lá no Paraná, em que Flávio Bolsonaro optou por apoiar a candidatura de Sérgio Moro, Ratinho ficou com medo de perder o seu domicílio eleitoral, retirou sua candidatura para agradar Flávio Bolsonaro. Claramente foi um jogo político que aconteceu. O próximo da fila, o Leite ficou, cara, ele tava numa facerice, tava assanhado. O Leitico ficou assanhado, cara. Pensou, entre a minha candidatura, uma candidatura de centro, que realmente poderia apresentar algo novo pro país, ainda que eu discorde de qualquer forma do Leite, de como fazer política, das ideias do Leite, também que sou um crítico a essa ideia de a gente ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, acho que o Brasil não deve ficar subserviente entre o menos pior, não deve ficar subserviente a um voto e a um pensamento social brasileiro, que o brasileiro desistiu do Brasil. Hoje o voto do brasileiro é quem eu não quero na presidência e vota no outro. Isso é absurdo, isso é triste, isso é uma falência moral. E se tu vota no Lula acreditando que ele é o melhor para o país, eu te respeito. Se tu vota no Flávio Bolsonaro acreditando que ele é o melhor pelo país, eu também te respeito, ainda que eu discorde dos dois. O meu papo aqui é com um brasileiro que vota em um não querendo o outro. Nós estamos na merda. Na merda. O Leitico, cara, foi para as redes sociais, contratou, deu uma reformulada na equipe dele de comunicação, começou a fazer umas coisas no ChatGPT, fez um manifesto constrangedor, claramente ChatGPT, sabe aquelas frases que tem? Não é isso, não é isso, é isso. Não é falta disso, não é falta daquilo, é aquilo. Ele até criou uma frasezinha nova, que eu adorei. Antes ele tava numa despolarização, né? Parecia um urso polar. Precisamos combater o polo polarizante da despolarização, da polarização que afetou o Brasil. Onde ele tava nessa. Viu que não colou. Daí ele mudou a frase dele. Como é que era? A frase dele foi a seguinte. Precisamos achar uma forma do Brasil enfrentar não as suas desavenças, mas sim os seus desafios. O D com D. Todo decomposto desse jeito, Leitico. Um outro D pra ti. Ele fez isso, né? Os desafios, as desavenças. Ele gosta dessas frases. Eu conheço o Leite. Eu conheço muito o Eduardo Leite, tá? Muito, diga-se passado. Eu posso dizer pra vocês que eu faço oposição ao Eduardo Leite melhor que qualquer outro gaúcho. Arrisco. Se fizer um debate, pode botar governador, deputado, estadual, federal. Eu faço a menor oposição que existe hoje no Rio Grande do Sul, Eduardo. Botou o cavalinho na chuva, já tá pensando em jingle eleitoral, em marketing político e tal. Recebeu uns apoios de economistas e tal. O Pedro Doria tava... Eu odeio o Pedro Doria, cara. O Pedro Doria, o canal meio. Cara, eu quero que ele tome no meio do cu dele, É isso que eu quero. Você conhece o meio do teu raio. Ele bota aquele óculos dele colorido, sabe? O Brasil, o melhor saída pelo Brasil é longe dos extremos. Todo decomposto desse jeito. Ele é a cara do Leitico. Ele e o Leitico, cara, eles combinam em tudo, cara. Junta ele, o Leitico, a Globo, a CNN, toda essa gente maldita, se combinam tudo, cara. Então se amam. Parece que ficam numa roda de conversa se punheteando, sabe? Todo mundo fica se punheteando. Veja bem, o meu filósofo favorito é tal. Eu estudei um livro de políticas públicas na Universidade de Columbia, em Yale. E você? Sirva mais um pouquinho desse Dom Perignon para mim. Eu odeio essa gente! Leitico foi lá e teve que tirar o cavalinho da chuva. Kassab ligou pra ele e falou assim, vou escolher o Caiado. E olha que constrangedor a reação do Leitico, cara. Olha que constrangedor. Siga o negro! Leitico! Ele é. Hoje o meu partido, o PSD, tomou uma decisão importante ao definir o seu caminho para a eleição presidencial. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Os olhos do nego, marejados, marejados.
Ai, Leitico. Ai, Leitico. Ai, Leitico tá demais. Mas isso não Deixa eu significa beber. ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe sim no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensação, Os por olhinhos mais dele. respeito. Os olhinhos. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada. Atente-se a essa frase, tá? O velho vai voltar. A decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Um centro que olha para o futuro, não fica olhando para os conflitos do passado. Foi isso que juntos nós começamos a construir. Mesmo que a gente não tenha uma candidatura formalizada, nós ajudamos a mostrar que existe espaço. E mais do que isso, necessidade de um projeto nacional sólido, responsável e equilibrado. E eu fico, sinceramente, muito emocionado com cada apoio que eu recebi. Isso não termina aqui. Terminou, Leitico. Olha, eu vou te falar uma coisa. Terminou. Terminou uma coisa, Leitico, porque eu vou te dizer uma coisa. Tu vai ficar sumido por muito tempo. Tu vai ficar fora dos palanques por muito tempo. Tu não vai ter palanque eleitoral. Tu não vai ter apoio interno do teu partido em grande medida porque eles vão estar apoiando outra candidatura. Na linha sucessória, o PSD que já não tem uma natureza de lançar candidaturas majoritárias, e acredito que nem vai chegar a lançar o Caiado, isso aí já aviso pra vocês, essa é a minha opinião, acho que o Caiado não vai pra urna, acho que o Caiado é mais uma tentativa do Kassab de negociar apoio ou pra Lula ou pra Flávio Bolsonaro, que eu acho constrangedor, mas isso é o símbolo da nossa política brasileira hoje em dia. Não vai ter espaço, Leitico. Não vai ter espaço. Porque um político que fica longe das arenas e fica principalmente alheio ao debate público em determinado campo, você precisa se posicionar. E a partir do momento que ele fala que o Brasil não aguenta mais confusão, não aguenta mais confronto, ele está totalmente alheio. O Eduardo Leite está com a cabeça dele em Colômbia. Veja bem, os dados que nós conseguimos, que nós obtemos a partir da universidade, em estudos na Pensilvânia, o Brasil precisa de diálogo, o Brasil ele precisa de... Não, o Brasil ele quer brigar, Leite. O Brasil ele quer brigar. Nós vemos um polo que acredita na importância de salvar uma democracia e a partir daí todos os demais poderes devem tomar medidas de uma forma maquiavélica, ou seja, os fins justificando os meios, né? Bom, se não interessa o Supremo Tribunal Federal, atropelou a Constituição, é por um bem maior salvar a nossa democracia. E de outro lado, nós temos pessoas que se posicionam diante de um agigantamento do Supremo Tribunal Federal, uma desconexão dos poderes, um agigantamento injusto por parte de instituições que deveriam se preservar a exercer o poder ao qual foram criados, né, a separação dos poderes e tal, o símbolo de uma democracia liberal, e que acredito que é urgentemente, e prioridade como número 1, nós colocarmos esse rearranjo institucional como prioridade do país. Mas o que mais me chama a atenção, e que eu acho triste, e que é algo comum à vida política do Eduardo Leite, e eu não sei como é que as pessoas não perceberam isso, cara. O Leite é um traidor. O Leite é um ególatra. O Leite, ele tem algumas pitadas de desvios morais, as quais a política não perdoa.
E quando as pessoas se tocarem desses desvios morais que o Leite, de forma comumente, comete, parece que é o start de qualquer relação política que o Leite toma. É a traição, cara. O Eduardo Leite, quando ele perdeu as prévias pro Dória, pra quem não se lembra, essa é a segunda prévia que o Eduardo Leite tá tentando, tá? A segunda prévia. A primeira ele concorreu com o Dória em 2022 para saber qual dos dois ia ser candidato à presidência. Ele perdeu as prévias pro Dória, no PSDB, que ele dizia amar, fazer ajuda de amor. Ele perdeu essas prévias e no dia seguinte ele foi articular para derrubar o próprio colega de partido. Isso não é normal, gente. Começou a se reunir com a Simone Tebet, começou a flertar com o PSD, se reuniu com o Sérgio Moro, tentando desarticular a candidatura do próprio colega de partido. Alguém assim não é confiável. O Eduardo Leite fez a sua boa primeira gestão, fez uma boa primeira gestão à frente do governo do estado do Rio Grande do Sul, fez reformas da Previdência, reformas administrativas, reformas nas estruturas de carreiras do estado. Por quê? Porque conseguiu uma base na Assembleia Legislativa dizendo que não ia concorrer novamente à eleição, disse que era contra a reeleição. O que ele faz? Ele trai essa base, concorre novamente à reeleição. Aliás, concorre à reeleição. Isso é traição, gente. Ele dá o governo do estado ao seu suposto sucessor, que era o cara que parecia o Up Altas Aventuras. Vou até mostrar pra vocês. O cara era igual o Up Altas Aventuras, cara. O senhor Frederiksen. Aqui, ó. Senhor Frederiksen. Cadê o homem? Ele. Tá aqui, ó. Ele! Senhor Frederiksen. Aqui, ó. 2. Esse aqui é o senhor Frederiksen, tá? E esse aqui foi o homem que o Eduardo Leite passou a perna. Ele. Senhor Frederiksen, que ninguém lembra. Ninguém sabe o que tá fazendo esse velho hoje em dia, meu. Mas esse cara tomou a rasteira do Leitico, cara. Tomou a rasteira do Leitico. Passou a perna nele. Mandou, sai de volta, eu quero tentar de novo. Como prêmio de consolação, gente. Vocês entendem isso? Eu fui cancelado nas redes sociais porque eu falei a verdade. Eu fui cancelado porque eu falei o seguinte: Eduardo Leite, pare, pelo amor de Deus, pare de tratar o Rio Grande do Sul como se fosse uma gordinha de 3 horas da manhã da balada. O cara que vai na balada, a gordinha dá moral pra ele vai lá e esnoba a gordinha porque quer pegar a gostosa, ele vai lá, não consegue pegar a gostosa e volta pra pegar a gordinha 3 horas da manhã pra não voltar pra casa sozinho. É isso que o Leitico faz com o Rio Grande do Sul, cara, é isso! Sempre foi, cara. Foi primeiro quando ele tentou a reeleição e não conseguiu ser candidato à presidência, coisa que ele falava que era contra, e depois foi isso que ele fez quando ele cogitava ir à presidência e depois cogitava ir pro Senado. É isso, cara. Ele não quis ir pro Senado porque o Leite não gosta do Legislativo, todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus, cara. O negócio dele é ter a caneta na mão, por quê? Porque ele é um ególatra. O Leite é um ególatra. Ele é o Eduardo Leite, cara. Porra! Será que vocês não percebem isso? Porra! Tá tão óbvio, tá tão na cara. Se não atende o ego do Eduardo, ele não quer, cacete. Ele não quer. Traiu agora o vice-candidato. Meu, eu quero aqui, humildemente, tá? O Gabrielzinho, que tem o carisma de uma porta. Tem um carisma de uma porca que recém deu cria, de um filhote e fica deitada com aquela cara de morta, meu. Parece que tá morta. O Gabrielzinho que tem um carisma de um abacate, de um tomate, cara. Eu quero aqui, Gabrielzinho, pelo amor de Deus. Eu sinto a tua dor, cara. Por ser mais um a lidar com essa traição. Todo mundo sabe que a projeção de um político advém muito da capacidade dele de assumir um novo cargo. O Gabrielzinho, que é vice-governador e candidato apoiado pelo Leite, é um cara que, meu, na cadeira de governador, podendo mostrar o seu trabalho, podendo mostrar a cara dele, que ninguém sabe quem é um Gabriel. Ninguém sabe quem é esse cara, meu. Parece um anão de jardim. E eu de esquerda, absurdo. O fato que lá o pessoal da esquerda me olha, o Gabriel é de direita, colocando a sua ideologia acima do interesse público. Eu me perfilo naqueles que acham que a política é da solução e não é da lacração. Me perfilo, meu. Quem é que fala me perfilo, meu? Estadual e municipal. Eu vi a galera das tão boas e melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Olha a cara desse cara, meu. Olha a cara desse cara, meu. Quem é que vai votar num cara desse, meu? A única chance do cara ganhar é minimamente podendo mostrar um resultado, podendo mostrar a cara dele, aparecer da imprensa, fazer entregas. Ninguém vai votar nesse cara, meu. E o Eduardo Leite que fala
que falou pra esse cara, em 2022, vem que eu vou te fazer o próximo governador do estado, vai sentar na cadeira por ego, meu, por ego, meu, podendo entregar o projeto dele pela visão do Leitico. Visão do Leitico. Meu, eu posso estragar um projeto que dura 4 anos de Sartori e 8 de Leite, 12 anos, pra alguém que eu não concordo, que pode ser ou o Zuco, ou pode ser o Edgar Preto, ou pode ser a Juliana Brizola. Juliana Brizola que... Que raiva desse cara, meu! A Juliana Brizola que votou contra todas as primeiras reformas do Eduardo Leite, votou contra tudo aquilo que ele fez de bom no primeiro mandato, que ele resolveu apoiar pra prefeita de Porto Alegre. Sabe por que ele resolveu apoiar a Juliana Brizola? Porque ele tinha rixa do Melo, que o Melo não apoiou a governador. Por causa disso, cara. O cara entregou todos os motivos que ele tinha todas as coisas que ele tinha feito de bom no primeiro mandato, por ego. Ai, Melo, tu não me apoiou pra ser pré-candidato a governadora, então agora eu não vou te apoiar a prefeitura. Só que o Melo concordava com as reformas do próprio governo Leite, votou favorável ao governo Leite, as coisas que ele fez de boa. A Juliana Brizola votou contra tudo. E ele foi lá e apoiou a Juliana Brizola, cara. Por ego! Por ego, meu! O cara quase estragou até aquilo que ele fez de bom no Rio Grande do Sul por puro ego. Vocês entendem porque esse cara me revolta, meu? É impossível que vocês não vejam isso, cara. É impossível, pelo amor de Deus, cara. E agora vem o Leitico e acha de bom tom, em um momento que um colega de partido dele vence as prévias contra ele, o que ele diz? Acho que o meu partido tomou a decisão errada. Doentio, cara. Isso não é normal, cara. O cara não sabe fazer um fair play. O cara não se comporta como um adolescente que pega a bola debaixo do braço e coloca quando perde o jogo e sai. Ninguém mais pode jogar. Se o Leite não foi escolhido, ninguém mais pode jogar futebol. É uma criança mimada que esteve à frente de 8 anos do estado do Rio Grande do Sul. Não consegue nem reconhecer a vitória do próprio adversário do partido. Imagina se esse cara é presidente e é contrariado. Imagina esse cara contra uma imprensa que tem na mão dele. E daqui a pouco vai lançar um outro vídeo reagindo às reações da imprensa falando dele. Como é que tu vai lidar com um cara desse? Como é que tu vai contrariar um cara desse? Esse cara realmente está pronto para ser presidente da República? É óbvio que não.